Então, pelo que você está falando, a União Europeia, a principal ideia dela era apaziguar os ânimos ali entre a Alemanha e França. Era um projeto de trazer a paz para a Europa. A Europa é um continente que passou mais de 1000 anos, milênios, se destruindo e se matando. E fizeram as duas maiores guerras que a gente tem conhecimento, as duas guerras mundiais. Então, o projeto era, como é que a gente traz a paz perpétua para esse continente? Vamos trancar eles numa aliança econômica, política, onde são todos parte do mesmo mundo, são a mesma coisa. Vamos transformar a identidade deles. Vamos fazer eles pararem de pensar em termos de... Claro que esse é o projeto lá na frente, nem hoje ele está... nem hoje ele chegou nesse ponto. Vamos tirar um pouco a ideia das identidades nacionais, vamos abafar um pouco isso e vamos criar uma identidade comum maior. Qual? Pô, somos todos europeus. Eu sou alemão, você é francês, você é isso, você é aquilo. O projeto europeu nasce, né? Da União Europeia nasce com essa função e com essa ideia. Roque, quando você fala assim, vamos fazer isso e tem a Europa como sujeito, dá a sensação de que o agente intencional é externo, eventualmente os Estados Unidos. Como você vê essa coisa? Você entende que o desenho da União Europeia, e em especial o desenho da OTAN, é um desenho pensado, arquitetado e implementado pelos americanos? Ou você entende como um desenho também inexoravelmente alemão, inglês, francês e assim por diante? Alemão, na verdade, no sentido da Alemanha ocidental, né? Você tinha um processo de reconstrução meio rápida, né, com o Plano Marshall a partir do final da guerra, enfim, nesse sentido, tá? Do parlamento da região ocupada. Esse é um bom ponto. Não é só uma questão americana, não veio de fora, isso não foi imposto de fora. Eles experimentaram a destruição máxima. Eles estavam saturados da guerra. Inclusive, tem teorias que explicam que você só chega na paz depois que você passa pela guerra. E tem um provérbio romano muito conhecido que diz o seguinte: se queres a paz, prepara a guerra. Por quê? A guerra, ela contém as sementes da destruição, da sua própria destruição. A própria guerra. Isso. Se você deixar a guerra seguir o seu ciclo natural, eventualmente chegaremos à paz. Como? Ou pela vitória de um dos lados e a derrota completa do outro. E essa vitória pode ser até o extermínio de alguém. Mas, ao longo da história, nós chegamos na paz desse jeito. Um dos lados venceu. Ou porque ambos os lados chegam na sua exaustão moral e de recursos. Moral, eu digo no sentido motivacional, disposto a morrer, a lutar. Então, e é interessante essa teoria porque ela diz que a própria guerra, ela leva a um ciclo total de maturação, onde ela termina na paz. Claro que muitas pessoas não gostam disso e acham essa ideia brutal. Por quê? Você vai deixar levar até a destruição máxima para chegar na paz? Nós não vamos interromper antes? Não parece brutal, burro, ignorante estar fazendo isso? E claro, e aí existe um outro campo de estudos que diz o seguinte: se queres a paz, prepara para a paz. Contrário ao provérbio romano. Se vas passem para bellum, que é em latim do outro, e se vas passem para passem. Tem também, eu queria até que você comentasse, eu sei, a gente está ainda dentro de um parênteses, né? Que vai levar você a comentar o papel da intencionalidade europeia. Não deixa eu me perder. Tá bom, mas já que você tocou nesse ponto, esse ponto é muito interessante. E eu acho que tem uma alternativa, uma interpretação que hoje em dia ela está bastante forte desse provérbio, que é a seguinte: você encontra a paz se preparando para a guerra, não porque você vai efetivamente às vias de fato, como você está sugerindo aí, mas porque você cria um estado de inibição de ataques. E a inibição mútua de ataques segura a guerra, que foi o princípio que norteou a Guerra Fria. Queria que você comentasse essa outra visão aí, como você vê ela. A bomba atômica é uma das principais ferramentas para a paz. Nesse sentido, nessa leitura. Ela está totalmente dentro dessa lógica. E a lógica primordial dessa ideia nasce desse provérbio romano. De que um dos lados da explicação do provérbio romano é o que eu estava comentando sobre o ciclo de maturação e exaustão da guerra. O outro é esse, que a guerra ela serve como um inibidor. Ou você estar pronto para o ataque, você vai dissuadir o outro de vir te atacar. Do mesmo jeito que se você estiver muito pacato e pacífico, você está convidando o outro a tirar vantagem. Por que você não pega o seu carro? Não entendem muito bem, né? Falam, você não tem que Mas elas não agem assim na sua vida pessoal, porque elas não param o carro na rua e deixam o carro totalmente aberto, com a chave no contato e vão embora. Ou seja, você está sendo massivamente pacífico. Otário. E aí você está pedindo para alguém tirar vantagem da sua posição. Então o que você faz? Você se prepara para o pior para evitar que o pior aconteça. Se preparar para a guerra é evitar que a guerra pode acontecer. Você escala a chance e o risco do outro lado. Então, se você está pensando em me atacar, eu vou fazer isso custar caro para você. Como? Eu estou preparado para te enfrentar. Agora, se eu estou aqui sentado, com a janela aberta, fui embora do carro, larguei a chave dentro, eu estou te convidando para você tirar vantagem. Assim, essas percepções, elas são muito importantes porque nós estamos dentro de um jogo estratégico. O que significa dizer que nós estamos falando também de seres humanos, e seres humanos são os filha da puta também. E não só que por sacanagem, mas por sobrevivência.
É um jogo estratégico onde as minhas orgulho ações também, né? influenciam as suas. E tudo que nós estamos disputando, seja território, seja comida, seja recursos, seja saída para o mar, seja valores, entra em choque com o dos outros. E entra em choque com a minha sobrevivência, com a minha existência. Então, eu tenho que estar preparado para defender aquilo que eu acredito, para defender a minha casa, a minha comida, os meus recursos, a minha saída para o mar. E isso assim não é sacanagem só. Não é que eu sou um louco obcecado. Eu tenho que me precaver. E aí, óbvio que o ápice dessa história que você tá trazendo, Álvaro, e que o Igor já jogou aí na mesa, que são as bombas atômicas. Mas eu acho que a gente pode falar disso depois, porque esse é um mundo assim... A gente tá chegando lá, é engraçado, né? A gente tá descascando essa laranja. E antes até de a gente voltar a essa questão da intencionalidade da Europa em si, na sua própria formação, em relação àquele eles, que sugerem um agente externo, que é os Estados Unidos, como você estava dizendo, que acho que é uma questão que eu queria muito que você comentasse. Tem um ponto que você trouxe também muito interessante, que é o seguinte, você fez um paralelo entre a situação geopolítica e a experiência do sujeito individual. Queria que você comentasse como você vê esse paralelo. Então você falou assim, é como a pessoa que vai e deixa o carro aberto. Como você vê esse paralelo? Ele existe ou foi só uma figura de linguagem passageira? Não, ele existe. Só que o problema é que as pessoas, o ser humano, o indivíduo, ele tem uma dificuldade absurda de extrapolação. Ou seja, o comportamento dele no dia a dia é de um jeito. Mas se você vira para ele e falar assim, olha o comportamento do Igor, ele já não consegue. Que é o mesmo nível de análise, é indivíduo com indivíduo, só que já é fora dele, fora da cabeça dele, fora da realidade dele, você já não consegue transpor para o outro. Imagina se a gente vai colocando isso em níveis de análises maiores, ou em escala maior. Porque qual é a escala que eu estou usando aqui? De países, de um jogo de poder ou de um jogo de sobrevivência do tabuleiro mais alto do mundo.